você está no Boteco Corporativo, eu sou Luiz Burlamac. E eu, Roberto Nogueira. E aqui a gente tem conversas rasgadas sem crachá, né, Roberto? É isso aí. Luiz, eu queria provocar você um pouquinho hoje, de um lado assim, que talvez até um lado que é um pouco, pela minha formação, né, no campo da engenharia, eu sou um pouco mais, vai mais para o lado da racionalidade. Eu queria ver como é que você, como um especialista na área da cultura, entende isso, que é a questão do dado, de trabalhar com número, fazer uma gestão de resultado. Como é que é a sua experiência, né, no campo da cultura, né, trabalhando com isso, sabe, com número, com dado, com resultado? Como é que você aborda isso dentro das empresas? A minha formação primária foi na área de administração, então é a ciência de administração. E engraçado que meu TCC foi sobre comportamento organizacional, lá atrás, né, isso há muitos anos, por 30 anos aí mais ou menos. E depois eu fiz uma especialização em psicologia, fui caminhando para o lado de humanas. Com o passar dos anos, o que eu fui vendo ao longo da minha experiência e jornada na área de educação, na área de cultura? Primeiro, que as empresas tomam decisões sobre pessoas de forma intuitiva. E olha que eu sou muito intuitivo e valorizo a intuição. Mas neste campo especificamente eu não acredito tanto que a gente tenha assertividade de desenhos de cultura de forma intuitiva. Então, onde que eu vejo assim que são erros gritantes? Eu vejo, por exemplo, empresas chamando consultorias, definindo identidades organizacionais, sobre missão, propósito, visão, valores, sem número. E aí você começa a enxergar, por exemplo, quadro de valores que é só você copiar e colar, é a mesma coisa, está na parede e ninguém faz nada. Aquilo não é desdobrado, aquilo não é trabalhado e aquilo não faz sentido. Há um tempo atrás eu vinha colecionando, e eu gosto de fazer correlações, e comecei a estudar sobre os comportamentos humanos. Eu gosto muito do modelo de Harvard, eu gosto de método e gosto de número. E olha que eu sou humanista e intuitivo, então tem isso tudo aqui. Comecei a estudar os modelos e percebi o seguinte: quando a gente fala de cultura, o que é cultura? Vamos simplificar. Cultura são hábitos coletivos. Os hábitos que você tem, que as pessoas combinaram ou não combinaram, que eles entendem que eles devem agir daquela maneira por força de circunstâncias, contextos, regras ou outras funcionalidades. Pois bem, o que eu fui percebendo ao longo da minha vida? Eu estudei sobre a ciência do caos, o pensamento sistêmico, tudo fez parte da minha vida, fui juntando tudo e vi o seguinte: tudo se relaciona, do ponto de vista de cultura, em ambiente de mudança de pessoas. Porque está tudo mudando, porque nós estamos num mundo em movimento. Né? Então a única coisa certa que a gente tem é que tudo é incerto, né? Do ponto de vista que ele é mutante. Então você tem ambientes que são estáveis e tem ambientes que são mais instáveis. E a estabilização e a instabilização ela é necessária, dosada, regulada e apropriada de acordo com o ambiente. E, por outro lado, no campo das relações, você tem a relação de interdependência e de independência, onde tem determinados momentos a independência é necessária e a interdependência ela é necessária. Esta junção de fatores, ela vai trazendo características culturais. E nós eu fiz um estudo juntamente com uma sócia minha, cientista de dados, onde a gente construiu algoritmos para mapear isso nas organizações. E a gente foi descobrindo ao longo dos anos que o grande erro das organizações não é na maneira só de definir cultura sem número. É definir a cultura sem levar em conta que existem subculturas, subsistemas. Onde, por exemplo, uma área de controladoria ela tem características funcionais específicas de precisão, de dados, de tempo, que exige determinados padrões de comportamentos que são mapeados, você pode transformar isso em número. Como você pega, por exemplo, uma área de marketing, que ela tem um comportamento diferente da área de controladoria, que exige determinados padrões coletivos que vai funcionar a área de marketing dentro de novas perspectivas. Então, o que eu passei a descobrir, trabalhando com várias organizações e reeducando as empresas para sair do modismo da cultura? A cultura feito no achismo, a cultura feito numa sala de reunião com poucas pessoas,
Primeiro, você precisa mapear uma empresa inteira. Para você entender sobre cultura, tem que mapear tudo. E transformar tudo em número. Qual o número da controladoria? São vários números que vão traduzir os vários padrões que vão encaixar nesse quadro de ambientes e de relacionamentos. A partir do momento que você vê os números de cultura, você começa a ter as referências como que uma controladoria funcionaria melhor dentro de uma cultura de algoritmo maior. Como que uma área de marketing vai funcionar melhor quando você começa a traduzir os comportamentos em números. Então, tem várias empresas e empresários que a gente trabalhou nesses últimos tempos, que eles ficaram impressionados, que eles falavam assim, antes eu não conseguia entender sobre as pessoas porque eu não tinha número. Por isso é que eu nunca valorizei o quê? Os investimentos em orçamento e desenvolvimento de pessoas. Mas agora, sabendo onde estão os núcleos e os nichos de cultura, eu sei onde que eu tenho que evoluir. Então, na minha perspectiva e na minha visão, quando fala-se de cultura, qualquer trabalho que esteja sendo feito de cultura, que não tenha número, é marketing cultural. O que é marketing cultural? É definir coisas do tipo assim, a nossa empresa agora, a cultura é brilho nos olhos. Pronto, e agora nós vamos fazer o marketing cultural, fazendo as pessoas, inclusive infantilizando elas a repetirem, e eu vejo isso em muitas organizações, repetindo mantras de cultura. Porque nos nossos valores é isso, porque nos nossos valores é aquilo. Isto é uma infantilização baseada no marketing cultural, que eu acredito em número. E o número ele precisa ter meta. Se, por exemplo, uma área de controladoria, o nível de precisão das pessoas pelo modelo cultural delas, a maneira de pensar coletivo, é abaixo de 0,6, por exemplo, no nosso dado algoritmo, você precisa levar para o 0,8, que eu vou fazer especificamente como planos de ação para levar do nível 0,6 para o 0,8. Eu vou medir isso dentro de um ano. Aqui você consegue ter mensuração de resultado de cultura, o que normalmente não acontece nas empresas. São definições aleatórias, baseadas em achismos e principalmente em clichês corporativos. As empresas estão lotadas de clichês corporativos do tipo, um só time, brilho nos olhos, respeito acima de tudo, integridade e tudo mais. Isso é marketing cultural. Então, para mim, cultura, se ela não tiver alicerçada em número, Roberto, e com meta de evolução pelas subculturas, porque cada subcultura é uma característica, eu não acredito em evolução efetiva. Eu estou entendendo a sua abordagem e eu vou fazer um comentário assim de como que eu também interpreto o uso do número dentro da gestão. Eu parto um pouquinho pelo uso da metodologia científica aplicada à gestão. E qualquer ramo do conhecimento humano, para ser tratado pela ciência, ele precisa de ter evidência. Eu preciso lidar com o dado de realidade e 90% talvez, ou até mais, dos dados que a gente trata na gestão chegam para nós sob a forma de números. Então, você buscar o número para cuidar da sua gestão, é você tratar a sua gestão como pela metodologia científica. E aí, vou deixar aqui só um insight para a gente dar uma pensada, é que muitas vezes, como a gente já até tratou aqui em outros momentos, que a empresa é um sistema, a gestão é um sistema produzem resultados que variam, os números variam. Nós estamos diante de um mundo, que você falou aí, repleto de incertezas. Então, para que nós possamos tratar esse número na perspectiva como ele aparece na realidade, eu vou até usar uma frase aqui do Fritjof Capra, né? Quando ele diz o seguinte num dos livros dele, que nós precisamos ampliar o pensamento de causa e efeito para uma amplitude maior de causalidade estatística. Quer dizer, os fatores são tantos que o número vai variar. E quando a gente não tem essa interpretação, às vezes a gente classifica como diferente coisas que são iguais. Isso é muito perigoso, principalmente quando se trata de gestão de pessoas. Eu posso classificar um desempenho como pior do que o outro, como eu já vi diversas vezes na prática. Analisando simplesmente o número. Só um número ali, ele esquece o que está por trás, o contexto que estava. Então, eu já vi gestor classificando uma equipe como pior do que a outra,
quando você tratava o mesmo dado que ele tratou, o mesmo número que ele tratou para tirar essa conclusão, na perspectiva dessa que eu estou te falando, da variação, da incerteza que está ali naquele processo, a conclusão era outra. Então, assim, acho importantíssimo que a gente trate com números, né, as questões que a gente vive no dia a dia da gestão. O que está por trás dos números tem que aprofundar. Tem que aprofundar. Esse é o ponto. Por isso é que quando a gente aplica os números na cultura, a gente entra com toda uma análise de contexto em volta para mostrar exatamente que os números iguais não representam as mesmas coisas. É isso aí. Eu lembro que eu tinha uma área de controladoria, exatamente de controladoria, e tinha uma área de produção. E os números eram exatamente iguais. Aí eles falaram, então nós temos o mesmo problema. Eu falei, as realidades de vocês são diferentes, apesar dos números serem iguais. E o caminho que vocês tinham que tomar são caminhos diferentes, porque a natureza funcional de uma área, ela é distinta. Ela tem particularidades, e você fazer a leitura das particularidades faz você utilizar melhor o número, porque o número ele é uma referência para ser utilizada. Eu vejo ele aparentemente como um fim, mas na verdade ele é um meio. É isso. O número precisa ser contextualizado. Não é? É isso aí. Porque sem isso não há como você tomar decisões. E o que eu vejo... Tirar conclusões erradas. E o que acontece é... Primeiro, agora você imagina, vai tratar a cultura sem número, Roberto. As empresas estão tratando a cultura como definições. Porque eu quero que a cultura seja assim, assim, assim. O nosso sangue é vermelho, sangue é amarelo, sangue azul, sangue roxo. E não tem dado por trás, não tem número por trás e não tem contexto nenhum por trás. E aí você perde a referência. Você precisa de ter uma referência para saber se você melhorou ou piorou. E as pessoas, no fim das contas, elas chegam, como tudo no Brasil, chega, vira moda, vira clichê e vai sendo banalizado conceitos que por vezes são importantes, como aconteceu, por exemplo, com o coaching. O que é uma pena. Que é uma pena, porque o coaching ele tem fundamento, ele tem lógica, ele tem funcionalidade, mas foi completamente banalizado. A cultura vai ficar, se nós não tratarmos isso com seriedade, vai virar, daqui a pouco vai ter coaching de cultura, vai ter especialista que forma em um fim de semana, dando orientação de cultura, e assim vai. O que eu vejo na cultura é que, sem número, não há como nós avançarmos com seriedade no trabalho de cultura organizacional. Perfeito. Muito bem, nós chegamos aqui ao final do nosso boteco corporativo. Espero que você tenha gostado dessas provocações. Aqui a gente fala rasgado, entendeu? Goste ou não, paciência. Essa é a nossa experiência, como a gente pensa. Espero que você tenha aproveitado. Inscreva no nosso canal e se você acha que esse vídeo foi legal, manda para frente. Até o próximo.